que fazer para materializar aquilo que você quer? Como fazer para materializar os seus desejos? Pois aquilo que desejamos precisa ser formatado no mundo material para usufruirmos dele, não é isso? Mas e como fazer? Este é o tema que nós vamos abordar, sempre numa visão espiritual. Pois a proposta é esta, é aprender com quem sabe. Aquele que está à frente sabe porque já passou por aquilo que nós estamos passando e passaremos, não é isso? Então, quando você pergunta àquele que está à frente como que é o caminho, qual é o melhor caminho, como agir, o que é que tem, esta pessoa lá na frente vai dizer para você, é assim, assim, assim. E com isso você tem melhores resultados na sua jornada de vida, não é mesmo? Então fique aqui conosco. Madrugada com Deus, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa segunda-feira para você, bom início de semana para você. E para que obtemos o que nós desejamos, é importante estarmos prontos. Quando nós nos aprontamos, quando nós nos preparamos, tudo que iremos nos deparar com o nosso preparo, teremos melhores resultados, não é isso? O que não pode e que impede que cresçamos são as surpresas. Quando nós somos surpreendidos por algo, aquela surpresa nos deixa atônitos e com isso a reação ela não é correspondente. Mas quando você está preparado, não, aí sim você reage bem. O que um espírito pode fazer para te ajudar? Se não te preparar para o amanhã. Preparar sua mente, preparar o seu estado emocional, o seu estado espiritual. Com isso, você consegue ter maior ação. Uma reação correspondente a uma ação que seja contrário ao seu bem. Olha só o tema do programa de hoje. Eu creio que vai fazer muito bem a todos nós. Como é que você pode materializar os seus desejos? Como? Tem noção? Eu desejo ter isso, mas o que eu posso fazer para que isso se materialize? Se realmente eu alcance? Primeiro passo é o pensar. Pensamento. Eu preciso, no meu pensamento, formatar aquilo que eu quero vivenciar. Então, eu fico ali alimentando o pensamento. Vou dar um exemplo bem materialista, tá? Bem material. Eu quero adquirir um imóvel, eu quero ter a minha casa própria. Quem é que não quer, né? Pelo amor de Deus, isso aí é o desejo de todos os seres. Eu quero ter minha casa própria. Então eu começo a pensar na casa própria. O que é que eu preciso fazer? Porque eu quero ter a minha casa. Eu vou precisar fazer um financiamento. Eu vou precisar guardar dinheiro. Mas se eu fizer isso, se eu colocar aquilo, e todos os dias eu vou acrescentando naquela ideia mais um pensamento, mais um propósito. Quer dizer, mais uma informação que vão se somando para se aglomerando, se formatar em uma energia que vai criar aquela possibilidade de alcançar o que eu quero. Os espíritos, eles ajudam, com certeza. Mas não é da forma que muitos pensam, forma alegórica, para mim é uma alegoria. O espírito vai trazer dinheiro e esse dinheiro vai bater a sua porta e ele vai dizer, olha, eu vim aqui porque o espírito me mandou. Não, isso é uma alegoria. O que o espírito faz é te ajudar a expandir a sua visão para que a sua capacidade criativa seja maior e com isso o resultado do que você faz tenha bons frutos. E aí sim você vai começar a ter recursos. As coisas vão acontecendo conforme a condição que você exala. Se eu quero ter isso, começo a trabalhar nisso, começo a pensar nisso, começo a formatar isso e acontece. Mas tenha certeza, isso não é mágica, não é fanatismo religioso, isso é um fato. Por quê? Porque é matemática e ciência.
É matemática e ciência. Ora, pois, o que a espiritualidade, o que o espiritismo nos apresenta é a ciência, matemática, a filosofia e a religião, tudo junto. Eu penso que matemática, filosofia, ciência e religião, elas têm que estar unidas. Por quê? Porque a vida é pura matemática. 2 mais 2 dá 4. Juntar meus recursos vai chegar onde eu quero. Vai me levar onde eu quero. Matemática, ciência. Ciência é o quê? Ação e reação. A exalar uma ação vai trazer uma reação. Filosofia é a arte de pensar. Eu penso no que eu quero e eu formato no meu pensamento possibilidades. E com isso, eu conduzo a minha vida melhor. Religião é a capacidade de acreditar naquilo que para a própria ciência é impossível. Para a própria ciência é impossível. Mas para aquele que crê que tudo é possível, ele começa a materializar em sua mente. Então a junção desses 3 poderes, desses 4 poderes, matemática, ciência, religião, filosofia, ela realmente te dá a estabilidade que você precisa para que chegue onde você quiser. Vamos fazer a nossa prece, vamos passar a palavra ao mundo espiritual. Quem vai nos falar hoje é Caboclo Guaraci. Como materializar seus desejos? Vamos, então, falar com Deus. Senhor, o que nós desejamos é o aumento da nossa percepção, para que com ele não deixe faltar ou não deixe passar nenhuma das oportunidades, como essa que o Senhor nos dá hoje, de renascer para um novo dia. E que nesse dia possamos, de fato, interagir melhor com tudo e de tudo tirar o proveito, o aprendizado. Que no amanhecer deste novo dia tenhamos, Senhor, a paz, a sabedoria e a força, pois desejamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, alcançar em nós a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências, Senhor, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que, somente de bênçãos, se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres, que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decurso deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Olha só, se tem algo que não acontece, é você querer ou você esconder. Se tem algo que não acontece, é deixar escondido de Deus aquilo que você é. Não tem como, não existe, não existe. A gente pode esconder da humanidade, de todos os seres, mas de Deus, nós somos o que somos, não adianta. Aí, quando Jesus disse que você é Deus, o que eu entendo é que nós não podemos esconder de nós o que nós somos. Não podemos, por mais que muitas pessoas desejem esconder as suas faltas, até mesmo da sua consciência, estas faltas ficam ali, latejando, e alguma hora você vai ter que se deparar com ela. Você pode esconder de qualquer pessoa o mal, as mágoas, principalmente
desagrado com a própria vida, sabe? Quando você se desagrada com a vida, sabe o que acontece? A vida manifesta em seu corpo aquela coisa que você não engoliu, sabe? A vida acaba se manifestando no corpo, as mágoas. Aí vem uma doença, uma dor no estômago, uma dor de cabeça. Hoje, mais do que nunca, a gente vê muitas pessoas com dores relacionadas ao estado emocional. Doenças emocionais. Tanto que a ciência já deu até um nome, né? Chamada de dores psicossomáticas, que é o pensamento gerando as dores que o corpo sente. Vamos lá, vamos passar a palavra ao mundo espiritual. Nosso irmão Caboclo Guaraci nos fala. Importante é cuidar do espírito, da mesma forma que cuida do corpo físico, da carne. Cuida mais do espírito, cuida mais da alma. Assim não terá dificuldades em vossas vidas, não terá vícios em vossas famílias, não terá depressão, não terá obsessão. Nós podemos limpar os caminhos, mas quem vai manter o seu caminho limpo é a tua força moral. E não tenha medo de viver na verdade, de viver por você, de melhorar, fiotada, por você. E não importa o que os outros pensam de você. Não. O importante é o que você é, que está de acordo com as lições de Jesus em vossas vidas. O amor de Jesus que traz a luz para cada um de vocês, e nós também. Vejamos nós. Alguns conseguem enxergar os espíritos. Alguns conseguem sentir os espíritos. Nós estamos mortos. Para alguns nós estamos vivos. Mas viver ou morrer é um estado emocional de consciência e de amor próprio. Quando mulher, homem, quer algo, primeiro pensamento, cabeça, começa a plasmar a ideia. Quando vocês querem algo, aquilo já começa a se materializar. Mas se você não dar o primeiro passo para materializar no plano material, saindo do plano das formas para o material, aí você pensa de novo, mas agora eu quero aquilo. Não, mas agora eu quero aquele outro. Ah, não, mas agora eu quero aquele outro. E todas essas formas, pensamentos, fica pesando a cabeça com boca. Começa a dar passagem. As outras energias que vêm de encontro a vampirizar o seu campo astral, a sua energia. Sabe, fiotada? Algo muito grande Deus deu a cada um. O livre-arbítrio de pensar e materializar. E isso nós cuidamos com muita riqueza. O poder de decisão
decidir. Decide na sua vida o que há de melhor. Obrigado, meu irmão Caboclo Guaraci. Obrigado. Obrigado mesmo. Os espíritos estão atuantes 24 horas no socorro daqueles que precisam e desejam serem socorridos. É fundamental que entendamos que só se dar ajuda àquele que quer receber ajuda. O livre-arbítrio, como o Caboclo Guaraci falou, ele é o regente da sua vida. Sua vida é regida por você. E o livre-arbítrio é a confirmação dessa liberdade concedida por Deus para que você administre aquilo que é de mais rico e de mais importante, de maior valor, que é a sua vida. Então, a sua vida depende totalmente dos teus pensamentos, totalmente. Ou melhor, eu vou ser mais direto. A sua vida, ela se manifesta por intermédio do seu pensamento. Você sabe que no mundo material, muitos encarnados vêm com problemas de deficiência mental, certo? De repente eu estou falando com uma mãe que tem o seu filho com deficiência. Essa deficiência é a manifestação da má ação dos pensamentos. E ele próprio tem essa consciência que ele usou mal os seus pensamentos e agora ele vem com essa deficiência para corrigir esta má aplicação da liberdade de pensar. Ele não está sendo punido, não é punição, é a própria condição que ele se coloca para poder melhorar. Como? Quando ele tem essa dificuldade, ele fica totalmente na dependência de quem? Daqueles que ama. E o amor é o equilíbrio perfeito, pois se a pessoa tem a capacidade de pensar e usa do pensamento com inteligência, mas não com amor, ele usa de todo o seu poder de inteligência na prática do mal. E quando ele desencarna, usando de toda a inteligência para o mal, ele se depara com o fato que não soube usar do livre-arbítrio. E ele quer corrigir, todos nós desejamos corrigir. E nada melhor para a correção é aprender que o amor tem que estar à frente da inteligência, para o alcance da sabedoria. O amor tem que estar à frente da inteligência para o alcançar a sabedoria. Pois o sábio, sim, ele sabe que nada sabe. Olha só, uma frase filosófica. O sábio sabe que nada sabe. E com essa consciência, ele está sempre aberto ao aprendizado e desenvolve cada vez mais a sua sabedoria, usando bem do quê? Do poder de pensar, do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, gente, é uma responsabilidade muito grande, mas muito, muito grande mesmo. É como eu comparo o livre-arbítrio a uma criança que deixa de ser criança e torna-se um adulto responsável pela própria vida. Enquanto o adolescente vive com os pais, não é, Júlia? Enquanto os adolescentes vivem com os pais, a responsabilidade dele ela é restrita. Não é, Gabriel? Ela é restrita. Por quê? Porque são os pais responsáveis pela manutenção da casa, pela manutenção até da escola, do colégio, da faculdade dele. Mas a partir do momento em que ele assume a sua vida, a responsabilidade agora é muito maior. O livre-arbítrio é isso. É Deus confiando que você é maduro o suficiente para arcar com esse poder. E aí eu pergunto a você, você tem essa maturidade? E digo mais, muitas pessoas que vivem a reclamar mostram a sua imaturidade. Pois a reclamação não o leva a uma condição melhor, mas um comodismo.
Se eu digo que a minha vida não flui por causa daquele outro, por causa daquele outro, por causa do país, do mundo, então eu estou me acomodando. Por quê? Se a culpa é do outro, o outro tem que melhorar e eu fico na minha, acomodado, na minha justificativa. Mas se eu assumo que tudo depende de mim, eu vou me responsabilizar para mudar, para melhorar, para superar. Isto é maturidade espiritual. Vamos ao Livro dos Espíritos, na questão 525. A pergunta que Allan Kardec faz aos irmãos espirituais é o seguinte: os espíritos exercem influência de outra maneira além dos pensamentos que sugerem? Ou seja, tem uma ação direta sobre as realizações das coisas? E aí? E aí? Primeiro se faz a pergunta para que cada um tenha a sua resposta. E aí nós vamos à resposta que a espiritualidade traz, para ver se soma a sua. A resposta dos espíritos foi a seguinte: sim, mas não agem nunca fora das leis naturais. Sim, um espírito pode te ajudar. Além de estar ali transmitindo boas ideias, transmitindo para você boas ideias, eles também podem sim atrair, colocar no teu caminho aquilo que é útil para você. Pode, de forma natural, sem infringir as leis. De forma natural. Por quê? Qual é a lei? Ação gera reação. Então, quando você tem a ação de pensar naquilo que quer, eles vão, pelo poder do seu pensamento, levar essa energia para atrair aquilo que você precisa. Está tudo dentro da lei, ação e reação. Está tudo dentro da lei do livre-arbítrio. Um espírito não pode infringir a lei no intuito de te ajudar. Ah, não, ele é coitadinho, vou ajudar ele. Ah, mas ele não tem mérito, não tem problema, ele está sofrendo, ele merece, eu vou ajudar. Não. Para o espírito te ajudar, você tem que ser merecedor desta ajuda. Porque você sendo merecedor é porque você está agindo correspondente ao que você quer. Lei de ação e reação. Agora, você se colocar como coitadinho e nada fazer, você não cria o mérito para ter. Então o espírito se limita, ou melhor, você limita a ação do espírito a seu favor. Obrigado aí ao Allan Kardec por esse empenho de perguntar aos espíritos perguntas pertinentes à nossa vida carnal. Obrigado mesmo. Hoje é segunda-feira, primeiro dia de trabalho, primeiro dia útil da semana. Nós temos daqui a pouquinho, às 18 horas e 15 minutos, o Vibração de Paz pelo Brasil. Então te convido a fazer parte. Faça parte, venha conosco. Gilson Pimentel e a nossa irmã Edna Parmegiani estará conosco neste dia. Sempre elevando o pensamento às boas vibrações pelo Brasil e pelo mundo. O mundo está precisando, o mundo está precisando. Um corte para você já se afinar com este programa. Então os Espíritos vêm falando sobre esse momento que nós estamos vivendo. Para a gente poder entender tudo isso, não dá para você ler apenas uma página desse livro. Você tem que ler as páginas que já foram escritas lá atrás. Você tem que buscar o que está ocorrendo nos dias de hoje. Você tem que buscar similaridades de pessoas, de nações e de situações, pois a humanidade, os povos, as nações, eles repetem muitas vezes as mesmas coisas. Então, alguns erros que nós vimos lá atrás, nós estamos vendo se repetir. Algumas nações que agiam lá atrás, dominando principalmente, estamos vendo agora também.
Pessoas querendo poder a todo custo e tirar cada vez mais das pessoas os seus direitos. E olha como é inteligente isso daí. Eles instigam alguns grupos a lutarem pelos seus direitos, mas eles não querem que esses grupos, na verdade, tenham autonomia. Esses pequenos grupos que lutam pelos seus direitos ou pensam lutar pelos seus direitos, eles, na verdade, eles estão querendo destruir as organizações. As organizações de religião ou religiosas, as organizações políticas, as instituições democráticas. A gente vai vendo que eles vão minando de todas as formas para tirar o direito, ou no caso, ou o poder dessas instituições e trazer para eles. Como a grande maioria não lê, não percebe e se deixa levar pela primeira informação que ouviu, acaba-se então colocando-se muita gente contra o que nós chamaríamos do equilíbrio da sociedade. Vou te dar um exemplo disso. Quando você, por exemplo, enaltece que as pessoas têm o direito de abortar, você está defendendo quem? A pessoa que foi violentada? Todos os abortos ocorrem por estupro? Não. Muitos deles ocorrem por pessoas que, nesse caso, não tinham condições financeiras ou não tinham condições psicológicas, né, para cuidar de uma criança e acabaram engravidando. No lugar de você pegar esta criança e você direcioná-la para uma outra mãe que não tem, por exemplo, e nós temos só no Brasil milhares de mães ou de mulheres que querem ser mães ou querem novamente ter um filho, e direcionar, só você tira de um e leva para o outro. No lugar de fazer isso, a gente vê a ideia de que a liberdade é você fazer o que quiser, não com o seu corpo, mas com o corpo de uma outra pessoa. Quando a gente começa a falar que, por exemplo, devemos tirar dos registros das pessoas os nomes paternos e maternos, você não está simplesmente favorecendo aquele que não tem, que você poderia arrumar uma maneira de ajudá-los, mas você quer tirar de todos os outros. Então você vai desarticulando toda a sociedade. A sociedade vai perdendo referências. Eu vi, por exemplo, uma imagem que eu recebi, inclusive eu coloquei no Instagram, de uma igreja, Edna, que colocaram fogo. Uma igreja católica, atearam fogo na igreja inteira. E por que atearam fogo? Porque não acreditam na religião que está sendo professada ali. Então, se eu não acredito de alguma coisa, eu tenho o direito de atear fogo em alguma coisa, numa instituição, numa igreja ou até em alguém? Não é o caminho. As pessoas não param para pensar no que está sendo feito. Quando você começa a tirar o equilíbrio das coisas, quando você começa a não mais respeitar o espaço alheio, a fé alheia, o sentimento alheio, né, dona Melissa? Na Nicarágua, os padres estão sendo presos. Olha só. Ah, mas é na Nicarágua. Gente, Nicarágua é logo ali. Quando a gente vê casos como esse sendo feitos e ninguém faz nada, os outros que também querem fazer se sentem no direito de fazer. Né, dona Silvana? Na Nicarágua também estão expulsando os padres. Eu vi outros países também fazendo isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vê que a grande maioria das pessoas criam uma certa liberdade
que não está libertando nada. Quando você deixa a pessoa sem entendimento, ignorante, você a aprisiona, você não a liberta. Obrigado, Gilson Pimentel. Obrigado de coração. E obrigado é o sentimento que nós alimentamos. Gratidão, agradecer sempre. É um momento de análise de tudo que Deus nos concede, sabe? Agradecer é um momento que você pensa, caramba, Deus me dá tudo. Olha, tenho isso, tenho aquilo outro. Então eu vou valorizar. Porque eu, valorizando o que eu tenho, eu vou alcançar o que eu desejo. Amanhã estaremos de volta. Aqui tem um final de semana repleto de muitas realizações. E não deixo de convidá-lo a fazer parte desta casa. Não deixo de convidá-lo. A oportunidade é cedida a todos nós. Vamos fazer o bem. Vamos praticar o bem. Vamos somar nessa seara do bem. Quanto mais pessoas unidas na prática do bem, mais vencemos essa avalanche de negatividade que paira no mundo, uai. Eu não posso ficar assistindo o mal dominando. Se eu acredito num bem, eu não posso ficar assistindo de braços cruzados. Eu tenho que fazer a minha parte. Como se combate o mal? Fazendo o bem. Então essa casa te convida a vir conosco. Venha conosco, nos ajude a propagar essa mensagem de Cristo Jesus, nos ajude a socorrer mais pessoas. Como fazer? Ora, de forma simples, mesmo à distância, dá um like, compartilha aí esse vídeo, ajude financeiramente, a gente coloca aqui, ó, esse Pix, que é o Pix do Templo Espiritual Maria Santíssima. O pedido não é particular, o pedido é coletivo, pois pedimos para você, por você. Pedimos para você e por você. Por quê? Porque se essa casa te faz o bem, ela fará mais ainda com mais recursos, não é verdade? Amanhã estaremos de volta. Muito obrigado pela permissão concedida de estar na sua presença. Muito obrigado. Amo Deus, amo a vida, amo você. Os espíritos, olha, para você que se assusta quando eu falo amo você, os espíritos nos pediram para que falássemos todos os dias 7 vezes a palavra amor. O mínimo, tá? Pode falar 10, 20, 50, 100, mas no mínimo 7 vezes. A palavra amor, ela tem poder. Ela tem poder. Ela tem um poder de equilíbrio, de domínio, sim, domínio. Ela tem um poder de transformação. Então, fazemos a nossa parte porque acreditamos. Amo você. Salve Jesus. Salve nossa mãe, Maria Santíssima.